Boa noite. Fala, Cezão, boa noite. Tá rindo de quê aí, maluco? Tô tentando ligar um negócio aqui. Tava em reunião até agora. Berg chegou junto, meus amigos chegando. Deixa eu tentar mudar o negócio aqui. Bruno, Sandra, Samara enviou uma solicitação. Samara, prazer. Manda aí qual assunto que você gostaria de falar. Porque a gente já vai entrar já com o convidado de hoje, Samara. Cadê o Marcelo? Boa noite. Estou aqui esperando, Marcelo, Gilberto. Prazer ter você aqui, Bruno. Deixa eu ligar aqui o negócio. Hoje foi uma correria. Reunião em cima de reunião, tô saindo da reunião agora. Deixa eu só fechar ali, porque tá mó zoado aqui. Desculpa, galera. Desculpa aí. Marcelo Arezzi chegou. Débora. Então, pessoal, vou chamar já o convidado de hoje, o Marcelo. Para quem está chegando pela primeira vez aqui, toda segunda, 21 horas, tem um convidado aqui para falar de assuntos diversos. Essa, se não me engano, é a 16ª live que a gente faz desde o início da pandemia. E já estamos com uma programação de agosto fechada e muita gente legal. Deixa eu já chamar o Marcelo. Já começar. Hoje o dia foi tão corrido que eu nem consegui ver a parte musical que eu faço toda segunda também. Foi muita correria hoje. E aí chegando uma galera aí. Aí eu tô tentando falar com o Marcelo. E aí, Marcelo? Opa, boa noite, tudo bom? Boa noite. Como é que você tá, meu amigo? Tranquilo. Agora correndo que nem você, né? Sentei aqui tem uns 2 minutos. Falei, caramba, uma hora que vai. É, Mas. eu tive uma reunião foi chamada de reunião emergencial. Foi o nome da reunião. E aí, o que aconteceu? Deixa eu limpar minha câmera rapidinho aqui, que tá meio embaçada. Aham. Acho que melhorou. A reunião, o convite que chegou foi reunião emergencial. E aí entrei na reunião e saí agora, pô. Já tava com medo do tempo, Caramba. né? Enfim. E aí, Aí cara, você acaba queria que não te presta agradecer. atenção em nada, né? Você com o olho tá na reunião e pensando em outra coisa aqui. Terrível. Primeiro, queria te agradecer aí, você ter aceitado aí, estar com a gente aqui hoje. A gente vem falando de muitos assuntos interessantes aqui, Marcelo. E não Aham. podia ser diferente a gente falar de sistema de gestão, que eu quero aprender um pouco, e eu tenho certeza também que os seguidores aí querem aprender um pouco também com a tua experiência, Aham. com toda a carreira que você vem ao longo do tempo aí desenvolvendo. E aí eu acho que tem bastante coisa legal para a gente falar. Quem não sabe, né? Quem não sabia, Marcelo era o nosso convidado da semana passada. Ele teve um problema com a filha dele e aí ele me avisou e a gente teve que adiar para hoje, mas graças a Deus hoje tudo certo. Tá tudo bem, Marcelo, com Uhum. ela? Tá tudo jóia. Foi um alarme falso, né? Susto. Agora qualquer coisa que aparece, se aparecer uma febrezinha, deu uma tosse, Covid, aí sai correndo. Mas não era não, graças a Deus era infecção intestinal. Sabe? Menos Ah, mal. legal. E Mas aí, queria Marcelo, aproveitar e me desculpar com o pessoal aí. não, tranquilo. Tá? Assim, eu sei que você tem uma carreira já, né, consolidada, mas aí como o assunto hoje é a gente falar de sistemas de gestão, eu preparei mais ou menos aí um roteiro com as perguntas que mandaram para a gente também, para Show, você falar show. um pouco, né, sobre esse assunto que você tem aí o domínio total.
E aí já começar a contar pra gente quando é que foi o primeiro momento com você, quando é que você se deu conta que sistema de gestão era aí o que você ia seguir tua carreira. Eu acho que você está ligado no Wi-Fi, Marcelo? Eu acho que ele está no... Porque o dele está fora. Não sei para vocês aí. Por favor, vocês estão me vendo e me ouvindo? Marcelo, tu está no Wi-Fi? Agora eu entrei no... Eu tirei do Wi-Fi e botei no Eu ia no falar, 4G, que é melhor. para tu fazer isso, porque É. pela experiência nossa aqui, funciona pelo 4G. Aí eu vou repetir, Pois a pergunta, né? Como é que Tá. foi seu primeiro contato com o sistema de gestão? Rapaz, olha só, eu tava falando com a minha filha, pai, você vai dar aula pelo Instagram? Eu falei, não, eu vou contar os casos, né? Que aí você contando as histórias pelo que você passou, você acaba passando um aprendizado, né? E ela falou, pai, você contando o caso, com esse cabelo branco e essa barba, aí vai parecer o Pantaleão do Chico Anísio. Então eu falei, não, mas os casos aqui vão ser verídicos, não vai ser causa de ficção, não. Mas assim, tudo com... É isso que agrega, né, Marcelo? A gente contar o que a gente viveu para que as pessoas Sim, conheçam, né? e as cabeçadas que nós demos, né? Porque, assim, eu nunca fui numa palestra, assim, como não se fazer. Você vai sempre lá no como fazer, né? Aí quando você vai fazer, você começa a dar cabeçada. Fala, rapaz, ninguém me ensinou como é que eu pulo essa barreira aqui, né? Inclusive até a gente vai falar sobre as questões aí que existem dificuldades, existem barreiras e existem reações, né? Essas são as três situações que a gente encontra durante a implementação de um sistema de gestão. O meu contato com isso aí começou quando eu era estagiário. Eu me formei em engenharia mecânica e quando eu estava no 6º ou 7º período da faculdade eu consegui um estágio na Cozigua, que é uma grande siderúrgica aqui do Rio, e fica em Santa Cruz. É daquele lugar lá que a gente trabalhou, né? Cozigua é siderúrgica, não é? Do É siderúrgica, isso, de aço, isso. Aço para construção civil, né? Isso aí eu estou falando de 1986. 1986 estava começando o movimento de qualidade, mas ele estava surgindo mais nas indústrias que tinham aquela preocupação de fazer exportação, porque esse movimento estava surgindo lá fora, né? E as técnicas, né, são sempre siglas, né? Era o CCQ, que era o Ciclo de Controle de Qualidade, né? Que eram os funcionários que se juntavam para discutir qualidade do produto, né? E eu entrei para estagiar na Cozigua. Apesar de ser estagiário, a minha função lá era auxiliar de padronização. Padronização é o requisito básico de todos os sistemas de gestão. É você padronizar as atividades, que com as atividades padronizadas, assim você consegue monitorar se algo está saindo fora ou não, né? Você só consegue enxergar desvios se você tiver o processo padronizado. Aí sim, está dentro do padrão ou está fora do padrão. Aí começa o controle de qualidade. Então, nessa época aí, em 86, esse que era o conceito de qualidade, era padronizar. Então eu ficava lá com uma pranchetinha do lado lá do laminador. Ah, agora vai fazer a manutenção aqui, vai trocar um rolo. Como é que troca o rolo? Aí passo a passo, anotando aquela... Era uma coisa chata, né? Mas mal eu sabia que aquilo ali estava dando origem aos sistemas de gestão. Ainda não existiam as ISOs, né? E nessa época eles estavam mandando os principais executivos dessas empresas fazerem missões ao Japão. O Japão que estava top na época dessa questão de qualidade. E os executivos iam para lá e traziam as novidades para cá. Então, assim, esse foi o primeiro contato que eu tive, né, com a parte de sistema de gestão. Depois eu me formei, né? Foi até engraçado que estagiei na siderúrgica, ali me deu uma dificuldade na faculdade danada por causa de horário. E siderúrgica é uma ralação danada, né? Ainda mais se você for trabalhar na parte de aciaria, se você tiver que fazer um filme e o cenário for o inferno, você vai numa aciaria de uma siderúrgica, que ali é o cenário perfeito para fazer um filme de inferno. Mas eu saí dali, né? Aí fui fazer os outros estágios. Quando eu saí dali, eu falei, gente, olha só, duas coisas. Né? Eu morava em Niterói, a siderúrgica em Santa Cruz. Eu falei, ó, aí começa aquela coisa, nunca diga nunca, né? Eu nunca mais volto a trabalhar em siderúrgica e nunca mais volto para Santa Cruz, porque é muito distante e é um trabalho infernal. Eu saí dali e fui trabalhar, depois que me formei, em primeiro lugar, foi a siderúrgica em Barra Mansa, né?
Depois que eu saí de lá, voltei para Santa Cruz, para que a gente trabalhou. Eu falei, as duas coisas que eu falei que eu não ia fazer mais aconteceram. Eu falei, eu vou parar com esse negócio de negar. Mas aí, eu fui para essa siderúrgica, né? Isso aí já era mais ou menos uns 10 anos depois. E já existia a Mas ISO 9000. você me falou do o caso da escolinha. Você não contou esse caso. Então, a escolinha agora. Ah, tá. É agora Mas nessa deixa eu só te siderúrgica aí. interromper um pouquinho, Não, olha, me Arés. interrompa à vontade. Tem que ser um... Deixa eu só te interromper. Uhum. Eu costumo falar muito assim que eu vivi a qualidade no início dos anos 90. Já Isso. com Falcone trazendo para o Brasil o sistema que Isso foi mesmo. copiado lá no Japão. Você veio um Isso. pouquinho antes ainda, final dos anos 80, ainda já começando Isso. a implantação da qualidade total. É isso mesmo? Isso. É isso mesmo. Eram os círculos Caramba! de controle de qualidade que tinha, né? Quer dizer, eles já estavam padronizando as atividades para fazer os manuais de processo, né? Então já estava começando aquela questão da gestão de processo, né? E padronização das atividades e criação de indicadores. Então, assim, estava nascendo a gestão, não tinha coisa ainda padronizada. Era, na verdade, as grandes empresas japonesas eram as siderúrgicas. Tinha a Japan Steel, que ela era a referência de qualidade. Então, todas as empresas siderúrgicas aqui mandavam o pessoal para fora. Por que estava nascendo isso antes? Porque essas siderúrgicas elas exportavam. E como estava nascendo esses conceitos de qualidade lá, eles começaram a exigir que quem exportasse para lá tivesse pelo menos um mínimo de modelo de qualidade. Então aí começou assim, a coisa não nasce do seu desejo, nasce da sua necessidade, porque o teu cliente está cobrando. Certo. Entendeu? Isso aí meio que puxa, força você a se adequar a essa questão dos modelos de gestão. Mas aí, depois de formado, eu fui parar na Siderúrgica Barra Mansa e foi uma coisa interessante que eu entrei lá. Ela era uma siderúrgica, era aquele, parecia que eu estava, quando eu entrei lá, parecia que eu estava em 1940. Aquela indústria, logo do início da Revolução Industrial, que aquela siderúrgica foi a primeira empresa do Votorantim, né? Antes mesmo da CSN. Entendeu? Então ela estava lá há muito tempo e o mesmo diretor industrial estava lá esse tempo todo. Né? Ele estava, quando eu fui fazer a entrevista, ele era um senhor de 77 anos, 76 anos. Caramba, Caramba! você pegar um diretor industrial da cidade e o cara já estava lá há 40. Né? E eu entrei porque eles já estavam no movimento de fazer a implantação da ISO 9001 por causa da exigência dos clientes de fora. Né? Então eu entrei para a área de manutenção para justamente começar a adequar os procedimentos da área de manutenção para a certificação. Aí entrou uma pessoa, veio pessoas de fora, né? E um consultor da Fundação Cristiano Toni, que a gente entrar, né? A Fundação Cristiano Toni foi a base do Falcone, né? Na verdade, o Falcone foi lá fora, ele ficou rico com uma coisa chamada PDCA. Eu tenho uma inveja dele danada, né? Com 4 letrinhas, né? Ele veio para cá e desenvolveu um livro chamado Gerenciamento da Rotina do Dia a Dia. Isso é um livro que você compra hoje e ele está atualizadíssimo e é um livro da década de 90. Né? Perfeito. E tem aluno que descobre esses livros agora, o jovem, né, 17 anos na faculdade. Caramba, mas olha que bacana esse troço aqui. Legal, eu falei, rapaz, esse troço aí tem mais de 20 anos. Não, como? Eu faço treinamento com a minha equipe com o meu primeiro livrinho, aquele de capinha vermelha e branca. Até isso, hoje. Até isso. Hoje. TQC, aí tem um desenhozinho umas casas japonesinhas, né? Isso, pois mas isso está valendo até hoje. Né? E aí tá. Mas na verdade a ideia lá deles era mudar toda a gestão, porque tinha uma gestão antiga lá. Na verdade, a siderúrgica com 4.000 funcionários. Né? 2 anos depois dessa mudança que teve, inclusive esse senhor foi afastado, botaram ele no conselho, veio um diretor novo, né? Ela fazia a mesma produção com 700 funcionários. Tinham 4.000. Lá você vê as 3 gerações. Você tinha o avô, o filho e o neto trabalhando. Né? Quer dizer, a ideia dele lá era aquela questão. Eu vou pagar pouco para empregar muito. Que era do Antônio Hermínio de Moraes. Né? Sim. E com essa mudança, o cabeça nova, amigo, não tem essa não. Vamos tirar essa galera toda, vamos deixar só o pessoal que produz. E foi engraçado, né? Que quando a gente pega o coração de qualquer sistema de gestão, hoje, você pega assim, o que é o mais importante no sistema de gestão? O pessoal fala, não, a política é importante, mas o coração mesmo é o controle de documento. O que faz a coisa andar, o
o que gera os registros é o sistema de documentação. Então você tem que definir os registros da qualidade, você tem que ver como é que se armazena, como é que se analisa, os indicadores, tudo isso vem da sua forma de gerenciar o fluxo de informações dentro do seu processo. E eu tinha acabado de chegar lá e falei, rapaz, não tem nada aqui, não tem informação de nada, vamos botar o mínimo possível aqui, que eu vou botar um papelzinho, né, para o pessoal, tudo que for feito ser registrado. Aí eu passo a ter já registro. Com os registros eu já consigo fazer uma pequena análise. O próximo seguinte já é fazer a coisa planejada, né? Mas vamos embora. Aí fiz esse formuláriozinho, junta todo mundo no auditóriozinho lá, né? Peguei o pessoal da laminação, os 2 supervisores, os operadores todos para lá, né? O pessoal da manutenção e tudo. Aí vai lá eu explicar. Pessoal, está vindo, aí 9.000, explicando a questão toda. Aquela sensação que você está falando em russo, que o pessoal está olhando para você e não tinha a mínima noção do que era ISO 9000, do que a empresa estava fazendo, não existia aquela conscientização antes de você implementar alguma coisa, né? O pessoal ia só para o nível de cima, o pessoal de baixo não tinha essa importação. Então assim, falei, gente, então é só preencher isso aqui, todo mundo veio da área agora, será que alguém pode levantar aqui e preencher um formuláriozinho junto comigo aqui? Para todo mundo ter feito alguma atividadezinha agora, só para a gente ver como é que faz. É o nome da atividade, hora de início, hora de término, né? E qual foi o problema que houve? Aquele silêncio. Aí o supervisor falou assim, Marcelo, é melhor acabar a reunião, depois a gente conversa. Eu falei, tudo bem. Então, gente, depois a gente conversa comigo. Aí ele falou comigo, rapaz, olha só, 70% do pessoal aqui não sabe escrever. Eu falei, rapaz, e agora? Como é que você faz registro sem o cara escrever? Entendeu? Aí que você falou esse negócio da escolinha, né? Aí, isso aí foi uma dificuldade, né? Na verdade não foi uma barreira, né? Eu considero barreira quando existe as pessoas criam aquilo, né? Sobem um muro. Esse muro, eles não subiram esse muro, né? Existia, na verdade, dificuldade, né? E a gente venceu essa dificuldade, a gente fez uma escolinha, a gente teve que ensinar o pessoal, pelo menos a escrever alguma coisa lá, e o supervisor ajudando, mas assim, foi um aprendizado, né? De você... A última coisa que você imagina quando você vai implementar um sistema de gestão são dificuldades no show de fábrica. Você começa a pensar, eu tenho que definir a política, eu tenho que comprar um software, eu tenho que fazer o processo, eu tenho que desenhar aquilo, mas você está pensando tudo na parte de planejamento. Quando você vai para o operacional, aí que fazer a coisa acontecer, aí que você começa a encontrar as pessoas. Né? E essa foi, se você perguntar assim, o que eu lembro disso aí, né? Eu lembro eu conversando com meu pai, né? E meu pai falando assim, Marcelo, você é bom de matemática. Vai fazer engenharia. Falei, dá vontade de ver aquela série Dark? Se eu pudesse voltar no passado agora, chegar lá nessa hora que ele está falando comigo, aparecer e falar assim, ó, menino, você sabe matemática, gosta de matemática, você vai fazer faculdade de matemática, entendeu? Qualquer coisa. Agora, você gosta também de pessoas? Você gosta de lidar com pessoas? Então aí sim você vai fazer engenharia. Porque 90% do trabalho hoje de campo de engenharia e sistema de gestão é você lidar com pessoas, é lidar com dificuldades, lidar com barreiras e lidar com reações. Entendeu? Marcelo, que depoimento legal. As pessoas não têm noção disso. Como as pessoas são importantes em qualquer implantação de sistema de qualidade ou sistema de gestão. A pessoa é fundamental aí para poder fazer o negócio acontecer. Né? Sim, a gente depende sim. demais das pessoas. A parte de planejamento, você até vai, mas na hora de você botar coisa para rodar, entendeu? Muito difícil. Então, assim, eu comecei, logo depois que eu saí da siderúrgica, eu saí porque a FCC, ela estava começando, tinha acabado de certificar a ISO 9001, e ela ia fazer uma implantação do sistema. Precisava, só que já era um software bacana mesmo de gestão de manutenção. E como eu tinha experiência lá, né, e provavelmente eu ia acabar tendo que ser transferido para São Paulo, por causa das mudanças internas na Votorantim, eu estava para casar, acabou que apareceu essa oportunidade no Rio, falei, pô, juntou o útil ao agradável, eu numa tacada só troquei de cidade, de emprego e de estado civil, olha que abalo psicológico na pessoa aqui. Você morou quanto tempo lá em Barra Mansa? 6 anos. 6 anos? Você morou em Barra Mansa ou em Volta Redonda? Eu morei em Barra Mansa. Eu não sabia, o nome do lugar é horrível, né? O nome do lugar é horrível, Buraco Quente, o nome do bairro, né? Que é do lado da faculdade ali. Do lado da faculdade. Eu dei aula naquela faculdade, da UBM. É a UBM, né? Eu dei aula lá há muitos anos, na pós-graduação. Ah, legal. Eu não legal. sei se você sabe,
eu sou Ah. natural de Volta Redonda. Não, eu só sei, isso eu sei. Sabia? Isso eu sei, isso eu sabia. Mas assim, aí eu saí de lá, pô, assim, muitos amigos, você fica pouco. Essa cidade, você fica. Os 6 anos que eu fiquei lá, eu fiz mais amigos que que eu tinha feito até então ali na minha vida. Entendeu? Pessoal ali muito bacana de se relacionar, programação todo dia, e solteiro na época era uma beleza, né? Cada dia era um bar, né? Mas aí eu voltei vim para a FCC, né? E na entrevista ele falou assim: olha só, você passou por problemas lá na. Qual foi o problema que você teve lá? Foi problema de sistema, problema de não sei o quê? Eu falei: não, o problema que eu tive lá foi problema com pessoas. Mas questão de chão de fábrica mesmo. Aqui eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Eu acho que a gente tem que começar a se preocupar também em paralelo com todo o trabalho de cadastramento, implantação, software, a gente tem que se preocupar e ver como está a capacitação do pessoal para conseguir absorver essa mudança, né? O que houve lá na siderúrgica é que o pessoal que estava lá não conseguia absorver mudança, né? Os mais novos até, mas o pessoal de mais idade, não é questão da idade, é questão da estagnação cultural, né? O cara estava lá só passando aquele serviço de rotina e estava mais lá, até mesmo por causa do emprego, e estavam mantendo ele lá até a aposentadoria, mas não tinha Não, um funcionamento de cabeça, mas eu te entendeu? falo, Marcelo, naquele tempo a idade não tinha tanta informação como tem hoje. Naquele tempo, uma Sim, pessoa de 50 anos era um idoso. Hoje, 50 anos sim, é um cara novo. é isso Então, aí. assim, tinha essa dificuldade também, que você falou, da cabeça das pessoas, você vir com um sistema de qualidade para implantar num cara que está fazendo aquilo há 30 anos, a mesma coisa, e implantar um sistema de qualidade é muito complicado naqueles tempos. Hoje não, qualquer um tem. A minha mãe tem 88 anos e tem acesso à internet, fala no WhatsApp e tem um monte de informação. É muito É isso aí. diferente, né? Eu acho Sim, que. muito. Aí, assim, eu já cheguei nessa empresa com uma vantagem, né? Eu já conheci o Falcone e já tinha feito o curso, que a Siderúrgica Barra Mansa contratou, a Fundação Cristiano Ottoni, né? Na época, ele era ligado, a Fundação Cristiano Ottoni é uma fundação ligada à Universidade Federal de Minas Gerais, ao qual Isso. eles eram professores. Depois eles transformaram aquilo em um Instituto de Desenvolvimento Gerencial até saírem, hoje é Falcone Consultores, né? Hoje ele está totalmente independente, né? Mas quando eu cheguei lá na FCC também, eles já estavam já tinham um contrato já com a Fundação Cristiano Ottoni e eles ajudaram. Foi até o mesmo consultor que trabalhou lá, trabalhou na EP. Quando ele me viu, já viu uma pessoa conhecida, eu falei: opa, Marcos Vinícius, beleza? Tudo jóia? Vamos trabalhar aqui de novo? Ele falou: vamos, legal, papá. Só que ali, assim, lá eu tinha muito mais apoio, é uma empresa muito mais estruturada, né? E eu já estava naquela de, vamos pesquisar, a gente já estava comprando livros de qualidade, já começando a surgir literaturas, apesar de que naquela época a gente tinha que fazer muita importação de livro. Não tinha a facilidade de a gente importar livro hoje como importa pela Amazon, que em 3 semanas o livro chega. A gente tinha que ir numa livraria aqui da Interciência, tinha que descobrir que existia o livro, que não tinha internet para pesquisar, né? Você viu os catálogos ali, e Produção encomendava, chegou levava aqui. 3 a 4 meses. Oi? Produção chegou Que é com isso? pergunta aqui. Eita! Eu tenho Se produção tiver, aqui, pô. se tiver, tiver no tema aí, pode ir lá Não, com pode a continuar, pergunta fica à aí. vontade. Vai, continua aí, Tá. depois eu vejo. Mas assim, eu comprei uns livros importados de implantação, aí comecei a pesquisar antes de começar a trabalhar lá, aí duas informações assim que deram um baque. Que, primeiro, a maioria dos sistemas de gerenciamento, eles não são utilizados como sistema de gerenciamento, né? Ou seja, o cara não implementa ele por completo, depois você não consegue obter todo o resultado que ele poderia proporcionar, né? Por exemplo, você implementa um sistema de gestão de manutenção, por exemplo, ele faz N coisas, controla preventiva, controla custo, mas se você implementar pouquinho, ele vai ser um simples gerador de ordem de serviço, entendeu? A ordem de serviço é o start da coisa, aquilo é muito maior, mas a maioria não é implementado. Ou seja, você implementa 30% das funcionalidades dele, entendeu? E depois que você implementa esses 30%, você só usa 30% de tudo, ou seja, 30% de 30%, você está usando só 9% de uma coisa cara que você pagou para gerir o seu processo, né? E outra informação que tinha até no livro de indicadores é que 50% das implementações estavam fadadas a falhar após 2 anos de início, né? E isso a gente levantava como, por que isso?
quais os motivos, né, que causavam isso aí. Então, assim, tem uma lista de falta de planejamento na implementação, falta de recurso, né? É muito comum falar assim, ó, eu vou implementar isso aí, eu preciso de 3, 4, 5 pessoas para trabalhar comigo. Um para cadastrar, um para fazer não sei o que, um para fazer outra coisa, um para gerar os procedimentos. Só que no dia a dia o bicho começa a pegar, então, ó, aquele rapaz que eu te cedi aí, eu vou precisar dele, cara. É rapidinho, é só um dia. Aí o cara some, entendeu? Aí vai diminuindo os recursos, né? Problema de comunicação. Se você não fizer uma estrutura de comunicação legal, principalmente para todo mundo saber o que está acontecendo, isso também fica muito mexerico aqui, é o que houve na siderúrgica lá. Estava tendo aquela movimentação e o pessoal operacional não estava sabendo de nada, né? Tem que ter treinamento, né? Tem as expectativas do pessoal quando você fala, está chegando um sistema aí, tem as expectativas positivas e negativas, né? As positivas, será que eu vou me dar bem com isso? A negativa é, será que vão cortar minha cabeça? Né? E fora essas questões de resistência do pessoal, informações pobres que você bota nos relatórios, né? E implementação incompleta. Então, na verdade, a gente tem umas 10 situações aí. E eu sabia que eu ia dar de cara com isso lá. Nessa época, tinha um guru chamado Peter Senge. Né? Você vê, esse cara, na década de 90 tinha uns gurus, né? Isso. Peter Drucker, Peter Senge. Né? O Peter Senge era o cara que tinha aquele conceito, tinha um livro chamado A Quinta Disciplina. Né? E nesse livro, A Quinta Disciplina, ele falava que a quinta disciplina, na verdade, era a quinta de uma série de 5 disciplinas que as empresas tinham que seguir para poder garantir que elas fossem uma empresa que fosse chama de Learning Organization, são organizações que aprendem. Ou seja, elas geram o conhecimento, né, e conseguem difundir o conhecimento dentro da organização. Né? E para isso você tinha que seguir 5 etapas. Né? Primeira disciplina dele, ele chama de domínio pessoal. Na verdade, esse domínio pessoal, na verdade, é a motivação que você tem para participar de alguma coisa. A segunda disciplina, modelos mentais. Esses modelos mentais é o que a gente chama de paradigma. Né? É quebrar a visão daquelas pessoas que estão acostumadas a trabalhar de uma forma e você mostrar uma nova forma de trabalho com esses modelos novos de gestão. A questão da visão compartilhada, que é muito importante, né? Eu estou implementando isso aqui, vocês estão trabalhando nisso, e para quê? Nós queremos chegar aonde? Né? Então, essa questão do envolvimento de todos da empresa, isso é muito importante. A quarta é o aprendizado em equipe. Quem faz que não deve fazer treinamento individual, você tem que treinar todo mundo, que você treinando em equipes, o conhecimento flui ali. E o último ali é o que ele chama de pensamento sistêmico, que é a quinta disciplina. Que esse pensamento sistêmico é o quê? É você saber aquilo que você faz. Né? Eu dou atividade agora, o cara, toda atividade que ele vai fazer, ele tem que preencher uma ordem de serviço e reportar o que ele está fazendo. Ele tem que saber qual a importância daquilo. Né? Aquilo, em relação ao todo, está contribuindo com o quê? Né? Então ele passa a fazer parte daquele todo, então ele consegue executar as atividades. Não é simplesmente chegar, agora você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Entendeu? Então, assim, esse livro me abriu a mente e facilitou muito na hora de fazer os planos de treinamento do pessoal lá. Mas engraçado, né, Ares? Assim, como esse livro é antigo e como o conceito é super moderno, né? Porque a maneira que você faz a implantação de um sistema de gestão leva muito em conta isso aí que a gente vem falando, da participação das pessoas. E aí eu quero te pedir licença para contar uma história rapidinho. Claro! Eu vivi também com implantação do sistema de qualidade, onde eu fui implantar esse sistema numa loja de varejo, né? E aí, com a orientação do Falcone, da equipe dele, né, você tinha que ter todas as dimensões da qualidade, você tinha que ter pelo menos um indicador. E aí, quando chegou lá nessa loja, o gerente da loja, ele tinha 139 indicadores, cara. Putz, grilo. Para atualizar. Não tem condição. E aí, o que acontecia? Quando chegavam os diretores para poder olhar como é que estava o projeto, ele não tinha feito nada. Aí ele ia lá no gráfico com a caneta e marcava qualquer coisa só para falar que fez. Mas era humanamente impossível o cara preencher 100 e tantos indicadores por dia. Mas como aquilo ainda era uma coisa muito nova, a gente seguia ali ferro e fogo.
Não, tem que ter um indicador para cada dimensão. Tará. E depois a gente foi vendo que não precisava de tantos indicadores. E aí foi se reduzindo, reduzindo, e até chegar o modelo que é hoje. Você contando essas histórias, eu também com a experiência que eu tive com a implantação de sistema de qualidade, como mudou, né? Como hoje é mais fácil, né? Sim. E também como hoje é novidade para muita gente, Arés. Então, quando se fala em implantação de sistema de gestão, eu vejo assim, coisas que eu apliquei há 20 anos atrás, 25 anos atrás, as pessoas, e galera nova de faculdade aí que se formou há 10 anos, se formou, não tem assim a dimensão da importância que é. É claro que quando você começa a estudar junto e fazer a implantação, a absorção é muito mais rápida, a cabeça está muito mais aberta. Porque antes, tudo assim, pô, o cara está querendo mexer em alguma coisa, está querendo mudar alguma coisa, vou perder meu emprego. Era muito assim, voltado para isso, né? E aí eu já vou pegar uma pergunta aqui, já pegando aí a nossa conversa no meio. Qual a diferença prática entre o ciclo PDCA e o SDCA? Então, SPDA, né? Escreveu errado aqui, é o SPDA. Na verdade você tem 3 ciclos, né? Você tem o de experimento, né? Que é o primeiro que é o Plan do Study Act, é o PDSA. Esse você usa para experimento, você planeja o experimento, o do é fazer o experimento e o S é você estudar aquele resultado. Depois você tem o PDCA e o SDCA. Né? O S é de standard. Né? Padrão. Esse é a rotina mesmo. Depois você tem um padrão, você faz o padrão, você verifica se o padrão está sendo cumprido, e se não tiver, você age para a questão continuar rodando. O PDCA, na verdade, é melhoria. Então, o SDCA é gestão da rotina, e o PDCA é quando existe uma situação que você quer resolver. Então, esse problema aqui pode ser que quando você resolve essa solução, né, o ACT, né, você planeja, né, executa, verifica se ela foi eficaz e age. Esse agir pode ser atualizar aquele S, que é aquele padrão do SDCA. Então o PDCA pode fazer com que o SDCA suba, vai melhorando. Entendeu? Então assim, o pessoal confunde muito, são 3 ciclos. Um é para estudar, é para experimento, um é a gestão da rotina, e o PDCA é para a gestão da melhoria. Muito bem explicado, pode continuar. Tá? Mas eu acho formidável como é que nós estamos falando agora, em 2020, né, de coisas de 1990, que ainda estão aí. Fala-se de PDCA, e eu acho fabuloso quando uma pessoa cria uma coisa dessa e a coisa desenrola, né? Toma um vulto, uma coisa simples como Grécia. Agora, a moda que estão agora são os sistemas é o Lean Six Sigma, né? Se a gente for começar a falar aqui, vai desvostar, mas o Lean Six Sigma tem uma filosofia, tem um métodozinho, né? Uma sistemática chamada que eles chamam de DMAIC. Se você pegar esse DMAIC e ver o que é, o D define o problema, o M é measure, que na verdade é você observar e pegar valores, medições, né? Esmiuçar, né? O A analisa, depois você analisa, o I de improve, que é implementar, e o C controlar. Cara, isso é um PDCA, né? Só que o cara bota um outro nome e junta numa outra filosofia, mas no fundo o conceito do PDCA ele é universal, isso aplica a tudo, cara. Eu falo para a minha equipe e para as pessoas que eu dou curso e tal, eu falo, gente, se você entendeu o PDCA, se você entendeu o conceito da qualidade total, isso tudo aí são derivações, mas isso mesmo. Vai atingir o mesmo objetivo lá no final. É isso mesmo. Né? Mas assim, é engraçado assim, a gente está falando de pessoas, né? Quando eu estava lá, já tinha acho que 6 ou 7 anos na FCC, o sistema implementou bem, a gente teve barreiras, muitas barreiras que a gente tem são dos supervisores, e os supervisores, eles são grandes chefes, né? Eles detêm conhecimento do processo, tanto o supervisor de operação, como o supervisor de manutenção, ou de qualquer área. Quando você entra com a padronização das atividades ali, e documentação, isso aí meio que dá a falsa sensação que ele está perdendo poder, que ele não vai ser tão consultado assim, porque as coisas já vão estar registradas lá, né?
Então, esse Porque o cara é um... conceito desse supervisor aí, Ares, também era assim, ele detinha um conhecimento, né? Ele escondia muita coisa naquela época. Aham, é isso mesmo. E era a garantia de emprego dele. E o cara é A bom garantia porque de ele conhecia emprego, é. tudo. Né? Lá voltando na Barra Mansa, tinha um desenhista lá que ele não podia mandar o cara embora, porque ele sabia todas as tubulações de passar por tudo de cabeça. Não tinha desenho. Ele era o arquivo técnico. Né? Então isso que garantia. Quando você começa a passar as coisas para desenho, botar isso aí, o cara já perde uma parte da... Então isso gera insegurança. A insegurança gera reação. Não tem jeito. Né? Mas assim, mais uma vez, problema na FCC também com relação ao pessoal operacional. Teve uma coisa engraçada até, lá já não tinha papel, lá já tinha um sistema melhor. Então a gente já tinha que treinar o cara a preencher os relatórios, mas já no sistema. Tinha operador que a gente pegava e fazia brincadeira. Olha só, agora você pega o mouse, coloca o mouse aqui nesse campo. O cara pegava o mouse e ia com o mouse lá na tela. Entendeu? É engraçado, né? Mas assim, aí você vê o nível que tem. Com isso, eu descobri um livro de um cara chamado Masao Umeda. Era um livro da Fundação Cristiano Ottoni, da editora deles lá. E era PQC e a Gestão de Recursos Humanos no Japão. E era um livro fino, mas o foco do livro era você ter, para qualquer implementação que você faz, um plano robusto de treinamento. Entendeu? Desde a parte de conscientização, aí essa parte de conscientização já batia com aquelas 5 disciplinas do cara, que uma delas era a visão compartilhada, era você mostrar o porquê de tudo, aonde está a importância do cara ali, e você tratar as deficiências dele primeiro, para depois poder ensinar o que é necessário. O pessoal não conhecia DOS, o pessoal não mexia em Windows. Como é que eu vou treinar o sistema? Eu estou dando um pulo, um salto. Né? Então, assim, uma coisa de sucesso, falar, esse livro me ajudou muito. Né? E ajuda ainda hoje, eu ainda passo muito, hoje esse livro não, é difícil de encontrar, mas hoje eu xeroco e passo para os alunos, porque, sim, a base de tudo é o pessoal operacional. Eles que, depois da parte de implantação, eles que vão fazer a coisa rodar. Se você não tiver a humildade suficiente de estar junto com eles, ensinando, entendendo a dificuldade dele, sendo amigo deles, né, a coisa não anda. Até anda, mas anda no chicote. Pois é. Então não adianta. Principalmente isso aí vista as sandálias da humildade e vá para o chão de fábrica. Aí, a terceira etapa disso aí, quando eu saí da FCC, que eu fui para Rio Polímeros, que hoje é a Braskem, né, na verdade estavam implementando um sistema que na época era OSAS 18001, né? Que a OSAS é a organização de segurança. Hoje, essa OSAS 18001, essa norma, ela migrou, ela virou uma ISO 45001. Ela era independente, né? Mas o pessoal, todo mundo falava, tem a ISO 9000, a 14000 de meio ambiente e a 18000 de segurança. Só que a 18000 não era uma norma ISO, era uma norma parte. Hoje ela virou a 45000, foi até em 2018, né? E a parte de gestão, norma de gestão de segurança. Essa, mais do que nunca, são pessoas. Né? Porque você tratar sistema de gestão de segurança, a base dela é você levantar riscos, né, e perigos da sua fábrica e você conscientizar o pessoal daqueles riscos e perigos que eles estão expostos durante a execução das atividades. Né? Ela vai até além. O pessoal da fábrica e dos entornos, né? Tem os stakeholders, né? Essa norma 45, ela não vai só no funcionário, é todo mundo que tem relação com a empresa e está exposto aos perigos inerentes do processo da empresa. Então, as comunidades em volta, se for um lugar que possa ter uma explosão, você tem que tratar também o pessoal do entorno, né? Mas aí essa então que é complicada, porque a questão de segurança, você não pode ficar tomando conta, né? Muita empresa, o que ela faz com essa questão de gestão de segurança? Eu vou encher de técnico de segurança aqui. Eu tenho um processo perigoso, né? Um grau de risco elevado, eu vou encher de técnico de segurança. Quer dizer, você vai colocar um monte de babá para tomar conta do seu pessoal. E a ideia não é essa, a ideia é você conscientizar esse pessoal dos riscos, né? Do ambiente de trabalho deles, né? E isso tem muito a ver com percepção de risco. O quanto cada um percebe de risco. Entende? Eu fiz um treinamento sobre essa questão de percepção de risco, essa é uma coisa interessante. Você, quando você vai numa siderúrgica, pela primeira vez, eu peguei os alunos e levei na CSA. Né, agora
virou ThyssenKrupp, agora é Ternium, né? Então, ela foi vendida. E você, quando o aluno que nunca entrou numa fábrica, você ainda leva ele de cara numa siderúrgica e numa aciaria, por mais EPI que o cara esteja, ele entra com um medo danado. Entendeu? Porque a percepção de risco dele, na verdade, o risco é maior do que o risco real, a princípio. Mesmo ele protegido, aquele ambiente dá medo. Depois de um certo tempo, você ficar indo muito lá, você começa a ver que o risco, né, não é tão alto, já é. Então a tua percepção você já fica mais um pouco seguro. O problema é que depois de mais tempo ainda, a tua percepção de risco é que o risco ele é menor do que realmente ele é. É aí que acontecem os acidentes. Aí é o problema. Entendeu? É aí o problema. É o que eu falo. O tigre, que com o tempo ele vira tigrinho, nessa hora que ele vira tigrinho é que você dá um mole e ele te pega. Entendeu? Então, esse sistema de gestão de segurança, né, apesar de ele ter a mesma sistemática, todos, a 9000, a 14 e a 45, tem a mesma estrutura agora. Eles criaram um anexo SL, que assim, eu quero fazer uma norma ISO. Ela vai ter a mesma estrutura. Agora, vai ser um pouco diferente se esse meu sistema de gestão tiver algo que eu tenho que colocar aqui que não tem nas outras normas. Então, ele tem um excedente. Mas a estrutura básica é a mesma. É que nem a estrutura de TCC. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 2, capítulo 1 tem que ter isso, isso, isso. A norma isso agora está assim. Então, as três têm a mesma estrutura. Então, quando você vai implementar uma que você já tem a 9000 implementada, você aproveita a sistemática de controle de documento daqui. Você tem que só adequar para os seus processos de segurança. Mas aí o foco volta a ser treinamento de pessoas. Entendeu? E principalmente comunicação, cara. Essa questão de comunicação aí é muito engraçada, cara, porque teve um lance engraçado, né? Que é um problema de falta de comunicação. Existe, quando você vai comprar EPI, que são os equipamentos de proteção individual, existe uma coisa chamada fit test. Fit test é quando você tem aquela máscara que você bota, que ela tem que fazer vedação, porque o seu ambiente tem partículas que você não pode respirar. Então, e você pode usar ar mandado ou só um filtro. Aquilo ali, você tem que fazer um teste. Na verdade, assim, eu vou comprar máscara para a minha equipe. Vai o fornecedor lá, vai um por um lá para fazer o fit test. Né? Então, bota a máscara lá. Você não pode, por exemplo, se eu trabalhasse num ambiente desse, eu não poderia ter barba. Né? Você não pode estar com a barba, você tem que estar com a barba. E você não pode nem estar com ela meio que não fez 2 dias. Porque aquilo ali, aquele impacta na vedação da máscara. Então eu chamei aqui e falei, galera, é o seguinte, ó, o pessoal vai fazer fit test segunda-feira aí, todo mundo preparado. Aí ele falou pro pessoal que tem que fazer barba. Eu falei, rapaz, olha só, isso é óbvio. Agora, asterisco, quando você fala isso é óbvio, é aí que dá o problema. Entendeu? Porque o que é óbvio para você não é óbvio para ninguém. Chegou no dia do fit test, o cara voltou e falou, não vai dar para fazer não, porque ninguém fez a barba. Eu falei, putz, então vai embora. Eu cheguei, galera, seguinte, ó, o cara vai voltar semana que vem, todo mundo de barbinha feita, o fit test, que tem que vedação, blá, 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 blá. Isso, o teste era na segunda. Eu falei na terça, que foi o dia seguinte ao teste, né? Outro detalhe, tá muito longe, entendeu? Chegou na segunda-feira, o pessoal voltou lá, o cara chegou a fazer o fit test e falou, ó, de novo, ó, não tem condição. Aí eu falei, caramba, já era quase final do mês, era dia 28, 29, falei, já sei o que eu vou fazer. Desculpa esses caras falar que não tem Presto Barba. Todo dia 30, eles passavam na enfermaria que distribuía camisinha, né? Eu falei, ó, vou comprar Presto Barba pra essa galera, toma a lista da galera aqui que vai fazer o fit test, super enfermeira. Quando o cara for pegar a camisinha, se o nome dele estiver na lista, você dá um Presto Barba junto e tá resolvida a questão, né? Aí, tá bom. Isso aí era uma sexta-feira, o fit test era na segunda. Falei, agora não tem jeito, sexta-feira, o cara pegou o Presto Barba. Na segunda-feira vai chegar. Chegou na segunda-feira, nada. Falei, não, para. Todo mundo para o auditório. Aí levei os caras para o auditório, falei, o cara do fit test, levei a enfermeira, falei, galera, olha, assim não dá, terceira vez, a gente tem que comprar as EPIs, vai faltar EPI aqui. Porra, a justificativa de não pôde fazer a barba por causa do Presto Barba, eu dei o Presto Barba para vocês não pegaram a camisinha? Não levaram o Presto Barba? Por que vocês não fizeram a barba? Aquele silêncio. Aí um levantava o dedinho lá atrás. É que a gente não entendeu que era para fazer a barba. Eu falei, vocês achavam que era por causa de quê? Não, como a gente pegou junto com a camisinha, a gente achava que era para raspar antes de colocar a camisinha. Eu falei, tá de brincadeira. É aquela questão do você acha que é óbvio que, entendeu? É aí que com pessoas isso aí não dá. Ainda mais com o pessoal
Mas assim, tem uns casos engraçados. E essa Teve questão. uma pessoa, deixa eu ver quem foi aqui, eu acho que foi Poliana. O óbvio às vezes tem que ser dito. Tem, pior que tem. Deve, né? Deve. É isso mesmo. Tem uma questão engraçada também. Uma coisa que dá muito certo nesses programas de gestão de segurança é a DuPont é uma indústria química, né? E eu não sei direito como é que começou isso aí, mas parece dizer que teve um acidente muito grande lá. Eu não sei se foi com o filho do dono, né? Eu sei que eles têm um cuidado com acidente danado. Então, eles montaram um sistema de gestão de segurança deles, com procedimentos comportamentais, principalmente, que isso virou referência. Inclusive, a Petrobras, na época, comprou da DuPont esse modelo de gestão. Então, a DuPont, além de fazer o produto químico, ela dava consultoria e implementava esses modelos de gestão no cliente. A Petrobras comprou, aí quando a Petrobras compra, a coisa fica famosa, né? Todo modelo de gestão, todo software, qualquer coisa que a Petrobras compra e implementa, vira referência, que ela passa a cobrar dos fornecedores aquilo também, pronto, aí o troço bomba. Quando você criar alguma coisa, você tem que dar um jeito de vender para a Petrobras. Vender para a Petrobras, está feito. E a empresa comprou também lá, no caso, esse modelo eles chamam de observação comportamental, ou alguns chamam de observação planejada. Como é que funciona isso? Você dá um treinamento para todo mundo sobre a importância de se usar os EPIs, de respeitar as sinalizações de controle, né? E uma vez por semana você vai na área, tem uma fichinha. Se você vê, por exemplo, um funcionário sem óculos num ambiente que deveria estar de óculos, você anota ali. Você anota o desvio. Funcionário sem óculos. Você não bota o nome do funcionário. Você só bota em que área que foi encontrado aquele desvio. No final do mês, o que eles fazem? Eles juntam todos esses papeizinhos e entregam para o gerente da área. Falam, olha aqui, ó, na sua área, tantas pessoas foram vistas sem óculos, esse aqui estava sem a bota, esse aqui estava sem não sei o que lá, esse passou por área proibida. Aí o gerente consegue tomar ações na área dele. Mas não é uma coisa para dedar, porque você não bota o nome da... Né? Uhum. Mas esse programa tem que ser divulgado. Olha, vai ser feito, né? Aquela questão, visão divulgada, né? Visão compartilhada. Não, vamos fazer o seguinte, vamos escolher um grupo piloto, vamos treinar esse pessoal, vamos botar eles para fazer esse trabalho. Se der certo, a gente continua a implementação. Fala, beleza, tá bom. Eu discordo disso. Eu acho que sempre tem que ter uma conscientização de qualquer coisa que você vai fazer, todo mundo saber o que está acontecendo. Né? Mas, bom, resolveram fazer separado. Aí pegaram um grupo, pessoal da operação, pessoal da manutenção, pessoal do almoxerifado e pessoal administrativo. Né? Aí tá, treinaram, cada um pegava... Aí pediram para... você tem que pelo menos toda semana fazer pelo menos 2 aí. Já é errado. Porque se você sai na área e não vê ninguém errado, como você tinha que fazer pelo menos 2, o cara depois vai e inventa. Ó. Não, tem que fazer outro aqui, tinha um cara lá, porque ele tinha que entregar 2. Mas assim, existia muito desvio, não tinha essa necessidade de inventar. Né? Só que o que acontece? Se eu sou de uma unidade de produção, né, sou operador, e eu passo andando numa outra unidade de produção, é uma coisa comum. Os operadores andam ali dentro. E aquilo era um papelzinho que você botava até no bolso do... Você via, depois você saía e preenchia. O problema todo é o pessoal administrativo. O pessoal administrativo, quando vai na área, o que faz? Aparece um cara, de repente, com uma prancheta, um capacete novo, um jaleco zero. O cara parece um monstro. Assim, né? Todo mundo sabe. E o cara começa a olhar e começa a anotar as coisas. Aí ele já, opa, o que está vendo aqui? Aí peão sabe como é que é, né? Rádio peão, pum, daqui, descobriram que tinha um grupo de pessoas que tinha que ir na área toda 2 vezes por semana para ficar... O Rodrigo está falando aqui, chão de fábrica, notícia corre, todo mundo fica sabendo. Não, pois é. Aí o nego ficou sabendo desse negócio aí, porra, e esses caras que vêm lidar começaram a chamar os caras aí, lá vem o manja, porque começaram a chamar os caras de manja, né? Aí e manja para lá, manja para cá, e isso foi um problema sério. Por quê? Os caras que estavam participando, o nego já logo descobriu quem eram os caras, né? Já apareceu a listagem, o nego do RH deu, não sei o que lá, correu, descobriram tudo, começaram a chamar os caras de manja. Aí, mas como estava funcionando direitinho esse lance de anotar, né? Fala, pô, deu certo, vamos formar a segunda turma. Aí a menina do jornal, né, do RH, me bota um cartaz assim, atenção pessoal, segue a lista dos convocados para a segunda turma de formação de manja. Eu falei, caramba, onde botou esse negócio ali? Aí eu fui falar com ela.
A peãozada começou, ei, vai fazer curso de manja, é? Quer dizer, sacaneava os caras que já estavam e os caras que iam fazer o curso, né? E eu falei, rapaz, menino, como é que você me bota essa palavra? Eu falei, não, a gente botou isso aqui porque é um termo popular do pessoal e a gente achou que isso aí ia motivar. Eu falei, rapaz, você sabe a origem dessa palavra, menina? Isso aí vem do latim, manja, Roma, os caras que ficam no banheiro olhando pro... Meu Deus, eu vou tirar. Não, agora você não tira. Você deixa quieto, porque se tirar, vai piorar. Deixa quieto. Olha, o programa morreu durante uns 6 meses por causa disso. Entendeu? Ridículo, né? Mas lidar com o pessoal de chão de fábrica, você tem que saber. Quer dizer, uma coisa boba mata um trabalho de gestão que você está fazendo muito, muito grande, cara. Entendeu? Tem alguma perguntinha aí? E me fala aí um pouco sobre gestão de projetos. Então, essa foi até a última empresa que eu estava. Era uma empresa que ela montava painéis elétricos, né? E ela tinha um departamento de engenharia, tinha um departamento de uma fábrica que montava os painéis e tinha um departamento de manutenção que fazia instalação e dava manutenção. Eram painéis para controle de propulsão. Basicamente era a área naval e plataforma que elas... E eu entrei nessa empresa como consultor de gestão, né? Reunião com a diretoria, eles tinham problemas de gestão lá, então a questão é, começamos por onde? Falei, começamos pelo mais crítico. O que é o mais crítico? O mais crítico é a parte de planejamento, né? Não conseguia atender prazo, essa coisa toda. Então eu falei, então vamos começar por aqui, depois a gente pensa em botar sistema de gestão corporativo, que é muito mais lento e muito mais caro, né? Vamos começar pela parte de projeto. E na época eu sugeri comprar um aplicativo da Microsoft que trabalha com o Microsoft Project. Você trabalha com EPM, uma solução. É como se fosse um ERP, só que a base dele é o Project, né? Fica na nuvem, todo mundo tem acesso, você não precisa comprar muitas licenças de Project, você tem licença de usuário. Aquilo é muito bacana, né? Só que assim, temos que fazer uma mudança. A empresa tinha um PCP, né? PCP, Planejamento e Controle de Produção. Então o PCP ele ficava muito ligado à parte da fábrica. Não controlava projeto, não controlava serviço. Falei, não, temos que botar agora aqui a estrutura, aí já não tem mais uma norma, não é mais uma ISO, né? A gente tem o PMI, que é aquele Instituto de Gerenciamento de Projeto, que ele tem uma publicação deles, que é o PMBOK, que é eles chamam de, é um livro de conhecimento dele, né? Que são as melhores práticas de gestão de projeto. Não chega a ser uma norma, mas são melhores práticas. O pessoal fala, não, tem a norma do PMI, não é norma. São melhores práticas, né? E a gente pegamos esse livro e falamos, vamos implementar aqui tirar PCP, colocar um PMO, né, que é um escritório de gerenciamento de projetos. A diferença do PCP e o PMO é que o PCP ele foca só a fabricação, né? O PMO foca toda, digamos assim, todo o contrato, desde que chega um pedido, né, lá na área comercial, todas as atividades de detalhamento, de ir para engenharia, de ir para fabricação, isso passa a ter uma pessoa responsável por acompanhar o projeto do início ao fim. Não é mais departamental. Esse departamental começa a aparecer esses muros, né? O cara fez o projeto, entregou para a fábrica, deu problema lá na fabricação, não, foi o projeto que mandou mal. Aí o cara do projeto, não, os caras da fábrica que não sabem, porque tem um gerente aqui e tem um gerente lá. Né? Aí quando vai instalar no cliente, o cara, não está instalando direito porque é problema da fábrica. Aí a fábrica fala, vai ficar sabe, então tira esse muro, passa a ter uma pessoa que acompanha todos os projetos do início ao fim. Né? E eu comecei a ser cobrado, né, por resultados. Falei, olha só, eu não posso cobrar os gerentes, né, porque eu sou consultor. Né? Aí ele, tá bom, então tá bom, vem cá, você agora é o gerente geral. Pô, aí criou um fuso-away. De repente, um cara que é consultor vira gerente geral. Imagina os gerentes como é que ficaram, né? Quer dizer, onde a gente trabalhava com pessoas que a gente achava que as maiores reações eram no chão de fábrica, ali mostrou que não existe coisa ligada a pessoas de chão de fábrica, a pessoas disso ou aquilo. São pessoas como um todo. Quer dizer, o nível gerencial foi o nível que deu a maior, e aí não foi nem barreira, aí já era reação mesmo. Reação a esse sistema pelo fato só de uma pessoa passar e subir hierarquicamente em cima deles, entendeu? Então isso aí foi uma coisa muito complicada. Eu tive que pegar apoio do pessoal de chão de fábrica, né, pessoal operacional, o pessoal que eu tive que fazer umas promoções, né, para formar o PMO, né, e tive que trabalhar com a diretoria para amenizar. Só que assim, são gerentes que eu, por mim, na época, teria trocado alguns, porque
é muita reação, né? E você não pode ter muita reação, isso enfraquece você hierarquicamente. Só que, ó, esse cara aqui está desde o início aqui. Ó, esse cara aqui é o único que sabe montar aquele painel aqui. Esse cara é o único que entende do painel. Aí você ficava de mãos atadas, porque na verdade os caras não eram gerentes, eles eram super técnicos. Entendeu? É. Essa é outra questão, é o efeito ralo, né, que fala, né? Você promove um cara gerente e na verdade o cara não faz gestão, o cara na verdade ele fica chefe, ele não sabe fazer gestão, você perde um bom técnico, né, e ganha um péssimo gerente, né? E isso aí dificultou muito essa implementação aí. Eu passei Mas uns isso bons acontece de uma bocados ali. maneira geral, tá, Arezzo? Sim, Eu tenho visto aí muitos maus chefes, vamos falar assim, né? Poucos líderes e maus chefes. Aí está aqui o Renilton falando aqui do PMBOK, aqui, falando o Renilton participando. São todos os processos de um projeto. E a Amanda falando que estudou isso na gestão de produção e operações na faculdade. isso. Esse assunto que a gente está falando. Isso é um assunto comum. Ela fez produção? Oi? Ela fez engenharia de produção? Ela fez produção? Administração. Administração também, Tem uma pergunta aqui, como ser um bom gerente? Renilton, vai ser difícil a gente responder aqui com poucos minutos, né? Mas, como eu te conheço, amanhã eu te ligo e a gente conversa sobre isso. Eu só falo o seguinte, não complica, né? Eu não lembro agora o nome do pensador aí, desses gestores da década de 90, que ele falava o seguinte, eu não implemento nada, acho que foi o Ishikawa, o cara famoso do gráfico do Ishikawa, eu não implemento nada que eu não consiga explicar em menos de 5 minutos como funciona. Então, assim, eu acho que você tem que fazer coisas simples, você tem que acompanhar como está o desenvolvimento do seu pessoal. Tem que ser um bom técnico, eu acho que tem que ser um bom técnico, isso aí, você tem que conhecer. Você tem que conhecer porque tem duas formas de você ser líder, né? Ou você é líder na marra pelo seu cargo, ou você é aquele líder que você ensina, né? Esse eu acho que forma uma equipe mais fiel, entendeu? Quando você ajuda a equipe, né? Você puxa o pessoal, né? Não é equipe, é um time, né? Você faz parte, né? E é isso aí. Só não sei se vale isso aí para a indústria 4.0, tá? Então, esse era o último papinho que a gente ia bater, acho que a gente tem pouco tempinho aí, né? Mas a indústria 4.0 é uma coisa que estão se falando demais nas faculdades lá, pelo menos eu dou aula, todo mundo quer saber disso, quer fazer matéria disso. E naquele curso que você deu aula com a gente lá na UF, Gabriel, né? Que é um curso de gestão de produção e manutenção, a gente tem contato com o pessoal que está no mercado, né? Pelo trabalho final do pessoal de lá, pelas dúvidas que eles têm, você chega à conclusão que hoje no Brasil, 80% está na indústria 2.5. Né? Vamos botar um 2.5 que está entre a 2 e o pessoal confunde muito o 4.0. O pessoal fala, não, tem robô. Robô é 4.0. Não, robô não é 4.0. Automação industrial, robótica é a 3.0. A 4.0 é você ter já a inteligência artificial, você ter tudo na nuvem, acessar via web. Então é uma coisa muito top aqui no Brasil que muitas poucas empresas estão. Então o pessoal está gastando. Muito isso, Arezzo. Está se falando muito em 4.0, mas as pessoas não sabem o que é uma indústria 4.0 ainda. É isso aí, é isso aí. E se você se dedicar para 4.0, você está restringindo o seu mercado. Entendeu? 80% está na 2 ponto alguma coisa, você vai ficar estudando só 4, você vai restringir. Então, só para aquele quer ser um bom gerente, vai onde está a maioria. Aprenda essas técnicas todas que a gente está conversando aqui, esses livros que a gente está falando da década de 90, por incrível que pareça, são atualizíssimos para serem aplicados ainda. Entendeu? Arezzo, tá sinalizando aqui que faltam 50 segundos. Então, eu queria te agradecer aí pela participação. Obrigado. É isso mesmo que esse Instagram quer, Arezzo, é compartilhar conhecimento, levar experiência para as pessoas, para elas ouvirem e entenderem o que a gente já passou e o que as pessoas passam, para poder abrir um pouco a mente, né? Queria convidar vocês que estão aqui. Semana que vem a gente vai ter a Maria Helena, do DL, que é Desenvolvimento e Liderança. Vai ser uma live muito legal também. Uma pessoa que está fazendo um trabalho muito legal. Tudo a ver com a pergunta dele aí. Como é que faz para ser um grande gerente, né? Assiste a palestra de liderança, que tem que ser um grande líder, né? Foi respondido. E, pessoal, se gostaram, compartilhem aí, divulguem o Papo de Gestor.
E toda segunda, 21 horas, eu vou estar aqui com vocês. Obrigado, Arezzo. Valeu mesmo. Obrigado a você pela oportunidade, pessoal.